Fala, galera! Bom dia! Hoje é dia... Que dia é hoje mesmo? 26. Dia 26 de setembro, agora são 9h17. Estamos iniciando aí o nosso 9º episódio. E nosso podcast aqui, quem são os empresários que a gente traz? Até para, se você não é o primeiro que você está assistindo, vamos explicar. Né? A Acelerador Race, a gente faz gestão de pilotos, captação de patrocínio e aceleração de negócios. E temos ali as empresas que são parceiras nossas, apoiadores. Então, esse podcast a gente trouxe para falar de negócio e também apresentar para vocês quem são as empresas que estão com a gente na temporada de 2024. Então, é isso. E hoje temos aqui mais um convidado nosso. Se tornou um grande amigo meu, né? Estamos sempre juntos aí. É o Glauco Vico, da Vico Construtora. Glaucão. Fala, Du. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, expondo todo no trabalho e essa parceria nossa. Eu estou muito feliz. Eu estava aguardando ansiosamente para mim. Eu vejo todo mundo, os patrocinadores, cadê a minha vez? Eu quero a minha vez. Mas a ideia é essa, é criar o desejo. E eu tô aqui muito feliz. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Prazer é nosso te receber aqui. Vi que tá toda alinhadinha aí. Hoje eu tô by Firenze. Um presente, para você que não sabe, o Acelerador Racing, ele presenteia os patrocinadores com algumas coisas. E uma dessas coisas é uma roupa lá da Firenze. E é muito legal, foi uma experiência. E quando eu fui lá, eu falei pro Thiago, é um caminho sem volta. Né? Depois que você faz uma roupa num alfaiate, não tem mais. As outras não servem muito. Aqui é tudo através da experiência, a gente vai caminhando com os nossos clientes, nossos patrocinadores, né? E essa também é mais uma experiência. Primeira vez que você grava? Primeira vez que eu gravo um podcast. Estamos destravando diversas experiências com os nossos clientes. A inauguração. Boa. Glaucão, aqui nós vamos bater um papo. Querer conhecer sua história, saber quem é o Glauco. Depois a gente vai falar de negócio. Certo. Então, apresenta pra gente aí quem é o Glauco, de onde o Glauco veio. Bom, uma história que veio do Mato Grosso, como é que é? Eu sou paulista de nascença, que eu brinco que eu sou, para documento, eu sou paulista, mas eu me considero um mato-grossense. Uhum. Fui pro Mato Grosso muito novo, com 12 anos, e vivi lá por 30 anos. Então, eu me considero mato-grossense. Muitas vezes até meu sotaque não dá para disfarçar, né? E eu andei pelo Brasil todo também com obras, então eu conheço várias regiões, assim, quase todas as regiões do Brasil. Tem irmãos? Tenho poucos irmãos, tenho 9 irmãos. A família é grande. Eu conheci um só, então. Não, então tem que conhecer os outros. A nossa família o meu avô era construtor, meu pai era projetista e construtor. Já vem de família. Então, daí que vem essa onda de construção, que vem de família. Uhum. Que tudo aconteceu quando eu tinha 16 anos. Chegou a hora de ganhar uma grana e era a opção. Ou vai ser um balconista de uma loja ou vai fazer projeto. Uhum. Aí eu falava, projeto eu já sei que eu tô olhando aqui todo dia e é mais glamuroso. Aí você eu acompanhava teu pai nas obras? Daí eu trabalhei com meu pai. Começou, na verdade, com o meu irmão que você conhece, o Gustavo, ele já era projetista. Uhum. E na época não era em computadores, era em pranchetas, que você desenhava com papel vegetal, nanquim. E você desenhava tudo, depois tinha umas réguas que você escrevia manualmente com essas reguinhas, tudo que ia escrito no projeto. Era muito chato fazer isso. A régua que ela é meio que um triângulo, né? Mornógrafo, aquela chama mais conhecido como aranha. Aranha. Aí, ele, como eu era mais novo, esse meu irmão pagava um xizinho lá para eu escrever. Então, eu era o escritor de projeto. Então, daí eu fui pegando muito essa normalização. Era normal para mim escrever, ver como que fazia. Não era um bicho de 7 cabeças como parecia. E aconteceu que daí, uma vez, a mãe de um amigo confundiu eu com o Gustavo na rua. E ela falou assim, é você que faz projeto?
Daí eu falei, opa, olha a minha oportunidade aparecendo aí. Daí eu falei Pingou. assim, sou. Daí ela falou assim, então, eu tenho um projeto de uma casa. Aí eu falei sim, daí por experiência, ter visto meu pai e meu irmão fazendo, eu falo, já fiz um briefing com ela ali. Falei, o que você precisa? Ah, uma casa de tantos metros quadrados, assim, assado. Voltei para casa, fui lá nos arquivos do meu pai, né? Procurei uma casa parecida e falei assim, ó, essa casa, liguei para ela. Na época era telefone com fio ainda, não tinha nem celular. Liguei para ela e falei, ó, você vai ter que mudar só 3 coisas na casa por conta disso, que na verdade eu tava ajustando aquela casa na casa que já existia. E daí eu estiquei o projeto lá que meu pai tinha, coloquei o papel em cima, copiei, levei, daí eu aprovei na prefeitura, fiz todo o processo, ela ficou super fez toda a feliz. parte. Fiz tudo daí. E seu irmão não achou ruim, não? Falou, pô, você é Não, meu cliente. não, todo mundo tava... Daí... Apesar que nem chegou nele, né? Não, ele, acho que nessa época ele nem morava mais lá, ele já tinha vindo morar em São Paulo. Foi o primeiro projeto que você vendeu, então. Primeiro projeto que eu fiz. E daí construiu a casa tá lá, são amigos meus. A casa existe ainda? Existe. Ó, já dá pra gente fazer um conteúdo disso daí. Dá. Isso é legal. Então, Quanto que foi esse projeto? Você lembra quanto você cobrou? Cara, eu cobrei... Eu vou falar pra você o que eu fiz com o dinheiro, que daí você vai ter a noção de quanto barato eu cobrei. Eu tinha 16 anos e com esse dinheiro eu comprei uma passagem pra vir pra São Paulo. Mentira. E fui morar na casa da minha avó, em Taubaté. Caraca. Então, com esse dinheiro, eu cheguei até Taubaté. Então, hoje, a passagem deve custar uns 500, deve ter cobrado uns R$1.000. Alguma coisa assim. E daí, eu fui para Taubaté e lá eu bati na porta do arquiteto mais famoso e falei, ó, eu tô começando agora, eu quero trabalhar para desenvolver e tal. E ele falou assim, volta aqui, era dezembro. Ele falou, eu tô saindo de férias, volto no dia 4 de janeiro. Eu falei, tá bom. Eu era muito novo, né? Falei, não vou no dia 4, vou no dia 5. Como que eu vou incomodar o cara no primeiro dia que ele volta de férias? Quando eu cheguei lá no dia 5, ele falou, achei que você não queria, contratei outro. Puta. Mas eu queria muito te contratar e tal. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui, procurei outros engenheiros e arrumei um emprego. Daí eu trabalhei lá em Taubaté. Aí com 16 anos eu trabalhei num escritório de engenharia, onde eu fui desenvolvendo várias performances de projeto. E daí aí começou a minha carreira. Aí logo um tempo depois, nós tivemos um problema de saúde na família e eu voltei para o Mato Grosso. Eu fiquei em Taubaté nessa época de 16 até os 17. Fiquei 1 ano lá. E daí eu voltei para o Mato Grosso. Para ajudar? Para ajudar nessa ação familiar. E daí eu comecei a trabalhar com o meu pai. Aí eu era funcionário do meu pai. Meu pai trabalhava na Sadia, na indústria, ele era projetista da Sadia nessa época, e pegava muito bicos para fazer. E eu que produzia esses bicos que meu pai pegava. Então meu pai era como se fosse o vendedor, o comercial, e você entregava as obras. Eu era a produção. Quantos dos seus irmãos que trabalham na área? 4 irmãos. 4 irmãos trabalham na área. Legal. Você que trabalham ou trabalharam. O Gustavo tá com você, né? E tem mais 2, então. Isso, que ou trabalham empresas. ou passaram por isso. Entendi. Pô, que bacana. É legal, é uma coisa que me tá no sangue, né? Mas eu tenho... eu costumo falar, uso isso até no meu site, nós somos a 4ª geração da família que está em construção, porque já tem uma geração, a próxima, que tem já os meus sobrinhos já estão. Tem o Thiago, ele trabalha comigo há 20 anos já quase. Thiago é filho do Gustavo? Não, o Thiago é filho da Cláudia. Ah, já é. Aí ele é o meu braço direito para tudo da empresa e ele já tá. Então ele é a 4ª geração. E tem outros sobrinhos também que também trabalham com construção. O irmão do Thiago trabalha, tem outras 2 sobrinhas que também trabalham. É uma área muito boa, né, velho? É uma área, cara, totalmente aberta, porque você tem um leque muito grande de construção. Eu comecei a aprender andando com você. Então. Construção é como alimentação e saúde. É muito difícil alguém não precisar de uma construção, não estar em construção. E principalmente no meio que a gente anda, né? Nós andamos no meio de pessoas que querem expandir. Nós não andamos no meio de pessoas que falam assim, tá bom do jeito que tá, né? Sim. Nós andamos com empreendedores, né? Então tá sempre tipo sempre em obras, né? Poucas
poucos crescimentos não passam pela construção civil. Tem o Granville, que você conhece muito bem, Larry Granville. Quem não seguir, siga, que é um dos meus grandes professores. Ele é sócio do Marcos também, lá no Grupo Acelerador. E ele, uma vez, ele falou para mim que pouquíssimas pessoas, que ele falou que talvez conte na mão, que são multimilionários ou bilionários, que essa fortuna não passou pela construção. Eu vi isso aí. Então, isso daí é um sinal de que o ramo é bom. Né? Tipo, para você, eu vi, não sei se, eu acho que foi na internet que eu vi, né? Muitos chegam a ficar milionários ou bilionários, mas para ele se manter, ele tem que entrar na construção. Né? De alguma sempre forma é imóvel. Né? Você pegar a história lá do McDonald's, né, que ficou famosa no filme, que não é um negócio de alimentação, é um negócio de imóveis, né? No ramo imobiliário, eles ganham dinheiro com isso. Em outras épocas, tudo hoje talvez nem funcionaria mais assim, no caso do McDonald's, mas... Por isso que eu tô com o Glauco. Eu não sou nem milionário, nem bilionário, mas já tô querendo entrar na construção para chegar lá e já ficar, né? Tem que começar, algum jeito tem que começar. Depois que eu descobri isso daí, eu falei, opa, vou me juntar com os caras da construção civil. Muita gente ganha dinheiro com leilões de casa, que daí você reforma, vende. Eu vi alguma coisa num grupo que a gente tá, um cara que trabalha com leilão. Certo. Depois você dá uma olhada lá. Vou olhar. E eu acho que ele vende cotas. Então, tem uma oportunidade aqui. Sim. Casa X, quem quer entrar? A casa custa, sei lá, 500 pau. Entendi. Apareceu no grupo lá. Isso é legal. Hoje em dia tá muito, muito comum essa viabilidade de negócios com microparticipações, né? Que são esses microinvestidores que formam um círculo financeiro para investir em numa específica coisa, num específico assunto. Como, por exemplo, querem entrar nessa casa no endereço XYZ, essa casa vai ser a lucratividade de vocês, e não num fundo, que nem antes tinha muito isso. Né? Eu li rapidinho ali, que eu achei interessante. Então, compramos a casa por 500 mil, vendemos 700, dividido dentro da porcentagem que cada um tem. Esse negócio de microparticipação, microinvestidores, vem lá de trás de uma empresa, eu não vou lembrar o nome dessa empresa, mas era do ramo do agro. Você investia nessa empresa como se estivesse comprando cotas, mas só que você investia na empresa inteira. E eles compravam e vendiam gado. Só que daí o dinheiro estava lá na empresa. Hoje não. Hoje o que está em alta eu vou investir em específica coisa. Por exemplo, as academias, grupos menores de academias que estão em expansão, como que eles fazem? Eles pegam um investidor, vai abrir uma academia na Avenida Paulista, tá? Quem quer investir nessa academia? Entendi. Nessa academia da Paulista, entendeu? Entendi. Então, essa academia da Paulista, o cara vai ser sócio de 1%, de 5%, de 10%, de 0,5%, conforme... Eu gosto desse negócio de cotas. Eu gosto de vender cotas. É o seu core. Né? E me falou, isso me deu uma ideia, porque é só você mudar o produto, né? Tudo são cotas. Só mudar o produto, cota. Inclusive, no seu negócio, dá para fazer então, cotas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Me fala uma coisa, como que você veio parar em São Paulo? Você falou aí, Mato Grosso, Taubaté, voltou pro Mato Grosso. Onde que entrou São Paulo aí? São Paulo entrou numa... Vou falar, já mudar a data aqui, que eu sempre falo 14, mas já tá virando 15 anos. Vou colocar os 15 na minha cabeça. Há 15 anos atrás, morava em Rondonópolis. O meu irmão Gustavo já morava aqui em São Paulo já há muitos anos, desde quando menino ele voltou do Mato Grosso. E ele tinha uma pequena construtora. Ele sozinho, com 2 funcionários. E eu sempre fui muito técnico, né? Eu sempre fui mais pelo lado técnico do que o comercial. Daí depois até eu conto por que eu virei comercial, que é uma história boa de contar. E eu fazia, morando no Mato Grosso, eu fazia os orçamentos dessa empresa dele. Então ele me mandava os projetos, fotos, e eu orçava as coisas para ele. Ele fazia muito apartamento de alto padrão, que faz até hoje. E até que apareceu, daí um dia ele me ligou e falou, apareceu uma academia grande para fazer. Você orça para mim? E eu tava numa pindaíba,
lá no Mato Grosso, assim, mas gigantesca. Aí eu falei, claro. Na época eu cobrava R$ 500 para fazer um orçamento. E fazia, tipo, num dia, assim. Era uma grana legal para mim. Uhum. E eu fiz... Orçamento não é só um orçamento de valor, você tem que ir lá fazer metragem e não, tal, você pega o tem projeto, todo você fala assim, quanto que mede essa parede? cálculo. Essa parede mede tanto por tanto, então tem tantos metros quadrados. Tá? Quanto que custa o metro quadrado da parede? Quanto que custa o metro quadrado do chapisco? Quanto custa o metro quadrado do reboco? É Quanto conta custa... pra caramba. Muita conta. É como se você... Você já viu aquele... Em automobilismo tem muito. Quando eles explodem o carro, assim, que abrem, desmontam o carro e põem todas as peças, é mais ou menos parafusinhos e aquilo. tal, ele me dá um... Qual que é o orçamento de um carro para fazer um carro? Pera aí, quanto custa o parafuso, quanto custa a roda, quanto custa... É o que vocês fazem. É o que a gente faz dentro da construção, a gente faz isso. Quantos tijolos gasta para fazer 1 metro quadrado de parede? Nossa. Se tem 100 metros, é 100 vezes X tijolos. Quanto que gasta de argamassa? Quanto que gasta... Então, isso é uma conta grande, assim, é óbvio. Uhum. Nós temos tabelas, hoje temos softwares, hoje a gente tem mais ajuda. Naquela tempo era na unha. Era na unha mesmo, livro, tabelas físicas, né? Uhum. Não tinha muita ajuda de nada. Aí ele pegou, falou, ó, só que eu tô com pressa, tem que entregar o orçamento amanhã. Isso era 3h da tarde. Eu falei, tá bom, eu viro à noite e faço. E foi o que eu fiz. Virei à noite, fiz o orçamento. Quando foi 8h da manhã, eu terminei, liguei para ele. E falei, ó, terminei o orçamento. E ele falou, quanto que deu? Aí eu falei, deu X reais. Ele falou assim, tá, então vou fazer o seguinte, põe 5 mil a mais. Se der, eu te dou esses 5 mil. Ele falou, pô, legal. Você ia cobrar R$ 500? Porque daí eu tinha feito um orçamento ajustado, assim, bem certinho, e o dentro da margem que ele vendia ainda dava para colocar uma gordurinha ali. Uhum. E daí a gente fez isso. Quando foi 2h da tarde, ele me ligou e falou, pegamos a obra. Eu falei, pô, ganhei 5 mil. Olha pra você ver que loucura que eram os números. Que legal. E daí, pô, beleza. Daí ele falou, você me arruma, então, alguém para vir cuidar dessa obra? Porque eu tô com os apartamentos, eu não consigo. Você tem alguém aí? Ele falou, tem uma pessoa X. Aí nós mandamos essa pessoa e chegou num certo ponto que ele falou, cara, eu preciso de você aqui, você vem para me ajudar porque a obra é maior e mais trabalhosa do que a gente pensava. E eu preciso, além dessa pessoa que você mandou, eu preciso de mais uma pessoa. E você não quer vir passar 15 dias aqui para você poder ajudar no processo, organizar o processo, tudo? Uhum. Daí eu falei assim, não vou, tô com meus negócios aqui. Aí ele falou, eu te dou mais 5 mil. Eu falei, então vamos. Então vou lá. Daí eu Comprou vim... você. No final, vim para São Paulo passar 15 dias. Uhum. O meu filho, Caetano, era pequeno, ele tinha 4 anos na época. E 3 anos, para ser mais exato. O Caetano tinha 3 anos na época. E eu, quando faltava 2 dias para ir embora, eu peguei uma conjuntivite daquelas braba mesmo. Daí eu falei, não vou voltar para casa com conjuntivite. A hora que sarar, eu volto. Conjuntivite durou uns quase 15 dias. E daí, quando eu falei, eu vou embora, daí eu olhei para trás, olhei para a obra e falei, agora falta 15 dias para terminar, eu vou ficar até o final. Acabei ficando 45 dias. E quando nós terminamos a academia, essa primeira academia que nós fizemos, foi em Santo André. Tá. Que foi já é... Que academia que era? A Smart Fit. É nada. Essa academia que nós fizemos em Santo André foi a quinta Smart Fit. Só existia 4. Estava no começo do processo. E quantas tem hoje? Hoje tem 1.500 e quantas na América Latina, né? Em toda a América Latina, e nós fizemos 150. Senhoras e senhores, temos aqui o homem que constrói as academias da Smart Fit que a gente vê para todo lado. E foi engraçado que eu fui na... O Edgar, você viu, nós levamos o Edgar Corona lá lá no Encontro Giants. O Edgar Corona é o fundador e CEO da Smart Fit, Biorritmo. Eles têm mais de 12 marcas de academia. É um império do fitness no Brasil. Só para você ter uma noção do que é o grupo Smart Fit, é o terceiro maior grupo do mundo. Eu não sei, mas pelo tanto que eu vejo na rua, eu imagino, né?
Aí depois que nós levamos o Edgar lá no Giants, passou umas 3 semanas, eu fui na Avenida Paulista, o escritório deles é lá, a sede que a gente construiu, mais de 3 mil metros Vocês fizeram a quadrados. sede Nós também fizemos deles? sede. Você tá com eles desde o começo, né? Tô há 15 anos, por isso que eu tô 15 anos. ajustando a data, que eu falo 14, mas a Smart acabou de fazer 15 anos, 15. então tô ajustando essa data. E eu fui lá dar um abraço nele, né? Agradecer por ele ter ido lá na palestra, que ele quase não dá palestra, ele foi só porque nós pedimos. E daí eu fui lá agradecer, a gente começou a conversar, aí eu falei pra ele assim... Aí eu falei, Edgar, você sabia que talvez eu sou o maior construtor de academia do Brasil? Daí ele falou assim... Ele falou, quantas unidades você já fez mesmo? Eu falei, 150. Eu falei assim, a segunda maior academia do Brasil, tirando a Smart, né? Tem 142 unidades. Ou seja, eu já construí mais unidades do que a segunda colocada nacional tem de unidade. E essa segunda colocada não foi várias construtoras que... Foi várias construtoras que Foi várias feito, construtoras, né? Não tem. Por Você isso que daí eu sozinho fiz mais. E daí ele começou a falar, daí ele falou, ó, aqui dentro ninguém fez mais que você, se você fez mais que a segunda, aí ele começou a fazer conta, assim. Aí ele falou assim, então eu vou até te afirmar outra coisa. Você não é o maior construtor do Brasil, você é o maior construtor da América Latina. Caraca. Aí esse carimbinho lá, nós temos, então nós somos o maior construtor de academias da América Latina. Com essa experiência brutal, hein? E isso, cara, um orçamento que você fez, você nem sabia o que era, pra que era. Foi a virada... Uma virada... de chave da tua vida, praticamente. Foi da virada da minha vida. Eu tenho tanto... Essa história tão incrustada, assim, na minha vida e na vida do meu irmão também, que eu tenho uma tatuagem da Smart. E quando eu fui fazer a tatuagem, falaram, nossa, mas você vai fazer uma tatuagem de uma empresa que nem é sua... E se amanhã vocês romperem um contrato? Falei, não é sobre isso, né? Não é sobre isso. É sobre história. Gratidão mesmo, história. Nós somos outras pessoas, nós mudamos o nosso patamar graças à Smart. Então, eu acho que você ser agradecido pelas coisas, sabe, cara? A vida é feita disso. Eu acho que todo mundo que me ajuda, eu sou grato, sabe? E também eu coloquei essa tatuagem num braço, que eu tenho algumas tatuagens. Quando eu não tô comportadinho assim, eu tenho. E no braço esquerdo é o braço que eu tenho tatuagens pra família, que conta a história da minha família. Que ele é no braço esquerdo, porque, né, como reza a lenda, a aliança de casamento é colocada na mão esquerda, porque tem uma veia que vai direto ao coração. Então, daí esse lado, tô pegando toda essa história, né? Storytelling. Então, daí eu coloquei a tatuagem da Smart nesse braço da família. Por um duplo sentido, porque realmente eu gosto, amo mesmo essa família, né? A família Smart. E não tem como eu contar a história do meu irmão, a minha história dele, sem citar a Smart Fit. Não, com certeza. Foi o que... Tem como. Juntou mais vocês, né? Não tem Ele já estava aqui em São Paulo há muito tempo. É como, tipo assim, não tem como a gente contar a minha história e do Edu sem falar do Giants. Não tem. É onde começou tudo. Você já até antecipou. Era meu próximo assunto aqui. Então, daí entra isso, gratidão. Quem que te fez subir um degrau? Quem que te colocou em outro patamar, entendeu? Então, tipo assim, quando as coisas ficam muito ruins, eu gosto muito de olhar pra frente. Eu sou uma pessoa que não... Me arrependo de pouquíssimas coisas na minha vida. Eu tenho 5 arrependimentos, que não me pergunte quais são, que eu não vou falar. Pode falar um só, pelo menos? Não, esse aí não, o outro. Cara, tem um que eu posso falar. Eu me arrependo de não ter feito o que eu faço hoje, que é olhar pro próximo degrau. Tá. Eu nunca fiz isso. Eu sempre vivi naquele meu degrau e aquilo eu me dedicava naquele degrau. E por isso que eu demorei muito para crescer. Eu sei um outro também. Não é? Você não ter fechado comigo antes. Você pode colocar um sexto aí, então. Sexto. Na verdade, tipo assim, eu ter fechado com você, eu entrei por um motivo, porque tipo, eu sou apaixonado por automobilismo. Vamos falar aí agora do nosso casamento, né? Aham. Foi... Onde que a gente se conheceu? Você lembra quando você me conheceu?
Cara, eu conheci você O momento. A primeira vez que nós conversamos, eu lembro. Conheci você de vista, de cumprimentar, mas a primeira vez que eu fui falar com você foi num encontro Giants lá no Tauá, que o carro tava lá. E eu fui brincar com você, eu falei assim, eu tenho um adesivo ali no carro, no meu carro, eu vou colar aqui. E você... Foi quando a gente lançou a empresa. Foi, daí a gente... Não, foi no segundo encontro, não foi naquele lá, foi aqui. Foi em 2023 Foi. agora. Tava com sua esposa e teu filho. Não. Esse eu fui sozinho. Foi no Tauá, o último encontro lá no Tauá. Tá, lembrei. Que o carro tava ali no saguão. Uhum. E daí eu fui brincar com você, eu falei, eu vou pôr um adesivo meu aqui e você finge que tá tudo bem. Aí você falou assim pra mim, pode pôr que você não vai se arrepender. E depois você vai me pagar. Boa. E daí eu não tava nem... Truquei. mas eu não tava nem entendendo o que você tava falando. Uhum. E depois que eu entendi, depois, né, por caminhos convencionais, né? Uhum. Nós colocamos meu adesivo lá, minha marca lá no carro e daí eu entendi um pouco disso, dessa mensagem. Não sei se era direta ou subliminar, mas realmente aquilo se paga, né? Seja por retorno de divulgação, seja por brand, ou seja, cara, pelas conexões que você faz. Tenha dúvida. Tipo, se você faz relacionamento lá que tá fora da sua esfera. Você falou um negócio agora, né, sobre a história. Não tem como... Tem algumas conexões que você jamais vai esquecer, né? Sim. Então, por exemplo, a nossa amizade, quem proporcionou isso, sempre que você lembrar de mim, você vai lembrar aonde foi. Sim, e por isso nasceu. que é algo que eu nunca tinha olhado por esse lado, né? Mas faz muito sentido. Você é assim que você é lembrado, né? Pelas coisas que você proporciona. Pelas coisas que você proporciona. E aí, e você pode ver aqui que eu sempre falo para vocês, cara, pega os teus clientes, todo mundo tem a sua comunidade, se você só não junta eles. Sim. Né? E é sem um interesse. Simplesmente pelo fato de entender isso. Então, quanto mais você proporciona para o próximo, isso volta para você, porque você é sempre lembrado, né? Tirando um pouco, tipo assim, o ambiente da Porsche, mas tipo assim, mas de conviver com você, agora eu vou fazer um elogio para você, hein? Mas de conviver com você, eu abri minha mente para outras coisas. Eu abri minha mente que eu aprendi muito isso com você. Que é exatamente o que você falou. Faz sem ser comercial. Sim. Vai lá e dá uma assistência, mostra o que você faz e as coisas vêm naturalmente. Inclusive, amanhã eu vou fazer isso. Vou fazer uma dessas coisas. Eu vou fazer uma vistoria num imóvel que a Tati Deandra ela tá comprando e eu tô indo não é negócio. Eu ofereci para ela, você quer que eu vou te ajudar lá? É uma coisa que colhe um fruto lá na frente. Você ganha um... A galera não... Claro que tem muitos que sabem fazer, ainda mais no ambiente que a gente vive, né? Nas comunidades de empresários. Eu vejo que tem muita gente que não sabe usar isso, né? Então, o cara fala, vou no encontro ali, e ele já quer chegar num local que ele acabou de chegar, não conhece ninguém, e já sair soltando cartão, vendendo. Não, ele vai devagar, né? Conhece, ajuda as pessoas. Aí, naturalmente, né? Por exemplo, se eu venho e te sirvo, você fala, eu preciso servir o Du também. Aí é onde você vem perguntar sobre o que eu tenho para oferecer, ou você vai pegar o meu serviço ou produto para indicar para algum amigo, ou você mesmo consome. Então, isso foi um negócio que eu aprendi muito dentro do Giants. Né? Porque eu nunca tive nunca participei de grupos de empresários. De certa forma, eu participo de outras comunidades, sou cristão, então frequento igreja, sempre andei com amigos, eu era o cara que organizava. Né? Então, tá na sua natureza. Exatamente. Mas a questão de profissional, de trabalho, que é o que a gente acaba fazendo ali. Né? E eu vejo que eu vou atraindo pessoas parecidas. Então, você vai se aproximando ali. E aí, as conexões você vai fazendo dentro de um grupo onde está todo mundo junto ali, mas muita gente não sabe como que
como que ou é tímido ou é mais introvertido, Sim. né? Então, quando você começa a fazer apresentar, tá todo mundo junto, mas ninguém se conhece, né? Alguns se Essas conhecem. conexões. As conexões. São E assim, eu valiosas. vejo que hoje eu conheço muita gente lá dentro, mas é por conta de estar, pô, vem cá, Glauco, acho que esse cara aqui é legal você conhecer. É. E aí, querendo ou não, você vai servindo todo mundo, quando você percebe, tá todo mundo te servindo também. É. E aí vira um ciclo. É. Pra mim, network é isso. Não tenha dúvida. E, tipo assim, além do network para fazer negócios, você consegue parceiros também. Sim, sim. Eu tô Exatamente. montando uma empresa nova que, quando eu precisei de um time, tipo assim, classe AAA, eu achei lá dentro dessa conexão da Porsche. Uhum. Então, vários membros desse time que vai atender essa empresa nova, que vão estar junto, são pessoas que eu conheci lá na Porsche. Não, aquilo ali é poderoso. É poderoso. Então, tipo assim, e por que também eu os chamei para participar? Mentalidade igual, a mesma mentalidade. Então, você tá dentro do meu ser, você entende. As pessoas Exatamente. entendem. Tipo assim, você não precisa explicar muita coisa, entendeu? Uhum. Você precisa só A gente falar, ó, é respira, para ali já. que a gente vai, e todo mundo fala, é isso daí. Então, você consegue fazer as coisas mais fácil. Além do conhecimento profissional, que é óbvio que trouxe a pessoa realmente para ali, né? Uhum. Mas se não fosse essa conexão, eu não teria conhecido aquela pessoa que é a pessoa ideal. São as pessoas ideais, né? Sim, sim. E como que a Vico construtora hoje, o Glauco também como empresário, usa aí os serviços da Acelerador Race? Cara, eu uso, primeira coisa, eu uso isso na minha marca, né? Associar a marca da Porsche à sua marca te potencializa, Sim. gera curiosidade. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas o né? que você tem a Porsche a ver com a construção e tal? Então, isso é uma abertura. Isso te dá uma imagem de poder, entendeu? E você colhe bastante frutos por isso. E como eu sou muito comercial, depois eu vou contar como eu entrei no comercial, que eu quero contar essa história. Porque eu era avesso ao comercial. Tudo para mim tem tudo que eu invisto, eu tento tirar o retorno. Eu trato como se fosse um caixa separado. Uhum. Só mentalmente, assim, quanto que a Porsche trouxe para mim de clientes, quanto que me deu de lucro, quanto que eu pago a Porsche. Então, eu faço essa conta corrente e para mim tá fechando sempre a conta. Então, dentro da Porsche ali, eu fiz várias conexões que viraram negócios. Então, teve uma que foi dentro do camarote, né? Dentro do camarote. Eu acho que essa aí é boa contar, porque tudo que envolve grandes marcas eu gosto de trazer aqui. Por isso que eu frisei aqui a parte da Smart Fit, né? Mas temos outra marca muito grande aí que tá com você hoje. Fui na primeira vez que eu fui na Porsche, eu tinha acabado de entrar no Giants. Uhum. Eu nem era patrocinador ainda, mas eu fui lá. A gente nem se conhecia direito. Fui como membro do Giants. Uhum. E daí, a hora que eu cheguei lá, o Marcos falou assim pra mim, vou te apresentar uma pessoa. Eu falei, não, tá bom, maravilha. E daí, daqui a pouco, chega o Stanley. O Stanley Bitar, que é dono da Stanley's Hair. Aí, o Marco pegou na minha mão, pegou na mão dele e falou assim, ó, você precisa dele e ele precisa de você. O Glauco constrói para redes de expansão e você precisa expandir fisicamente e tal. E daí nós trocamos ali telefones, eu e o Stanley, e as coisas foram se costurando. Hoje nós somos grandes amigos, eu construo para ele, faço parte do comitê de expansão lá da empresa, que é um dos meus focos de expansão, é a formação de comitês. Uhum. E eu tô lá, já fiz algumas obras para ele, eles estão em plena expansão. Então não é só academia. Não só é clínica. Eu faço também. todo tipo de varejo, chama varejo rápido. Tá. O que é o varejo rápido, para quem não sabe, precisa entender. Varejo rápido são quando você tem um processo de expansão e você precisa abrir lojas rapidamente. Por quê? Porque você já alugou um imóvel, você tem que pôr aquele imóvel para poder faturar logo. Então, a gente cuida disso.
Tem uma frase, eu dei uma palestra esse tempo atrás no acelerador de franquias. Uhum. O tema era a importância da construção civil na expansão de redes. E lá eu até brinquei, falei assim, eu tenho alguma coisa em comum com o Marcos Marques. Falei, eu não tenho o RBI, que é o avião dele, eu não tenho uma sede de 5.000 metros quadrados, mas eu tenho uma coisa em comum. Eu cunhei uma frase, que ele gosta de falar que ele cunhou várias frases, e eu cunhei uma frase que reflete um pouco mais desse meu negócio da construção, que fala o seguinte, eu não empilho tijolos, eu faço negócio. A minha construtora não empilha tijolo. Não levanto, não é esse o core da minha empresa. O core da minha empresa é eu faço conta para te ajudar a você faturar mais rápido e colocar o dinheiro de volta. Então, quando eu entro numa rede de expansão, a primeira coisa que eu faço, eu falo assim, qual é o seu histórico de construção? Você construiu em quantos dias uma unidade base sua? E quantos dias eu posso fazer? Aí eu começo a fazer conta. Aí eu falo assim, qual é o seu faturamento numa loja, qual é o seu lucro numa loja? Entendi. E daí eu fiz isso com o Stanley. Eu fiz umas contas com ele, isso até tá na minha palestra, tem essas contas. Porque aí, uma obra que relativamente o orçamento ela é mais barata que a sua, vamos pegar, por exemplo, 6 meses, o cara vai cobrar, sei lá, 500 pau. Tá. Em 6 meses. Se você pega e cobra 700, só que você reduz para 3 meses, a conta que tem que fazer... Não, eu tenho uma conta até mais esclarecedora. Uma unidade, eu vou pegar uma base de um outro cliente. Uma unidade que esse cliente fazia em 150 dias e eu peguei para fazer em 60. Por conta que a gente tem essa experiência de varejo rápido. A gente entende, todo mundo que trabalha para a gente sabe da importância de inaugurar no dia certo, daquele dia que a gente bateu a data. Ele sabe qual é a dor de não inaugurar. Porque nós já passamos por processos dolorosos e todo mundo aprendeu na dor. Então, tipo assim, quando alguém passa uma obra para mim, essa pessoa não vai ter mais essa dor. Porque essa dor já ficou lá no passado, eu já resolvi essa dor. E eu venho para resolver essas dores. Então, essa unidade que era em 150 dias, nós passamos a fazer em 60, que era um hospital, se pegar o faturamento e a lucratividade, era um hospital dia. Faturamento e a lucratividade, da diferença desses 150 para esses 60, dava o preço da obra. Então, tipo assim, eles fazendo com a construtora antiga e fazendo comigo, essa diferença dá o valor da obra. A obra sairia de graça. Caralho. Então, olha, você vê como é importante esse negócio. Ah, não, eu não tô com pressa de abrir. Não tem problema. Posso fazer devagar. Tá bom, você tá deixando dinheiro, que as pessoas gostam de falar, tô deixando dinheiro em cima da mesa. Eu não gosto de falar em cima da mesa. Porque quando tá em cima da mesa, eu ainda consigo pegar. Esse tava no lixo. Eles põem dinheiro no lixo. É dinheiro que não volta mais. Não volta mais. Né? Tipo assim, eu faço a obra para você em 30 dias, 45 dias, e você abre e começa a faturar. Ah, não tô com pressa, eu vou fazer em 3 meses. Tá deixando. Cara, você tá deixando No aí lixo. 1 mês e meio de faturamento, de lucratividade. Já foi, trás. né? Passado. Foi embora. Foi embora, porque aquele cliente não vai esperar você por mais 45 dias. Ele foi fazendo concorrente. E talvez aquele ali se perdeu para sempre. Essa visão é poderosa. É poderosa. É isso que eu falo. Eu não empilho tijolos, eu faço conta. Então, o meu negócio não é só construir. Só construir, pega o empreiteiro na esquina ali. Se você não tiver com pressa, sai bem mais barato. Aí eu até aconselho. Agora se você quiser fazer conta e quiser ganhar dinheiro, como todo empreendedor é... Pra quem não era comercial, isso aí você tá dando aula, hein? Cara, deixa eu Como que você contar. entrou aí? Como você virou essa chave? Eu era extremamente avesso a comercial atender, porque eu sou técnico, né? Eu sou da área técnica e Você tem esse lado ainda, né? Do técnico? Do técnico. Tenho, né, cara? Muitos anos Hoje eu sou um comercial técnico, vamos dizer. Fui completando as disciplinas. E como eu era muito técnico, e o técnico, cara, chega e fala a verdade, agrade a quem agradar, doa a quem doer. É verdade, isso aqui tá errado, pode desmanchar, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado. Ah, mas não pode falar assim. Então, desculpa, sou técnico. Então, o técnico tem essa liberdade
Não sei nem se fala poética, mas liberdade técnica mesmo de falar e que se dane. O comercial que tem que ajustar tudo, entendeu? Então tem essa organização dentro. E como eu sempre fui muito técnico, eu não tinha esse tato para lidar com o comercial, porque o comercial é um jogo de xadrez. Né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Fui para frente Comecei no Giants. De novo, entra o Marcos e o Stanley na jogada. E o Stanley, desse dia que o Marcos me apresentou até o dia que ele conseguimos sentar numa mesa para ver a próxima obra, o que nós vamos fazer, deixa eu apresentar tudo, foram 6 meses. Nesse período, eu não consegui acessá-lo e um dia, no encontro Giants, eu falei pro Marcos, eu não tô conseguindo acessar o Stanley, ele não me responde. O sócio dele que eu fiquei com contato não me responde e não consigo falar com ele, o que eu faço? Aí o Marcos falou assim, ele tá aqui no encontro, ele vai chegar daqui a pouco aqui no encontro e você vai lá e acessa ele. E aí ele falou, daí eu falei, mas eu não vou, eu não sou comercial, eu não sei fazer isso. Aí ele falou, não, então eu vou te dar a narrativa que você vai falar. Daí o Marcos fez certinho, assim, fez a narrativa. Então você fala isso. Ele falou, chega lá nele e fala assim, ele tinha acabado de vender um pedaço da empresa pro Janguier Diniz, e daí foi feito esse valuation da empresa dele de 350 milhões na época. Uhum. Aí o Marcos falou assim, você chega nele e fala, oi, Sandro, tudo bem? Lembra de mim lá da Porsche e tal? Ele falou, pega esse gancho da Porsche que ele vai lembrar de você, porque é uma marca poderosa que você tá fazendo um gancho. Aí ele foi me explicando passo a passo. Aí ele falou, daí você fala assim, poxa, eu tô te acompanhando sempre e eu vi lá do seu valuation, parabéns, sensacional, tal. Inclusive até era uma oportunidade que eu queria pra gente sentar pra eu te ajudar nessa expansão e tal. E o Marcos, em 2 segundos, ele fez isso aí, daí eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí eu, não comercial, chegou o Stanley. Aí todo naquele jeitão dele no telefone. Lá, eu falei, como que eu vou atrapalhar o cara? Falei, não vou. E era o último dia do encontro. Porque os encontros já são 3 dias, esse era o último dia. À noite, fui me despedir do Marcos, não falei com o Stanley. Fui me despedir do Marcos, e o Marcos, e aí, falou com o homem? Aí eu falei, não. Aí ele falou assim, você tava com vergonha? Daí eu falei, tô. Aí ele falou assim pra mim, eu vou te dar então um conselho. Se você não for pro lado comercial, é melhor você sair daqui. Porque você não vai conseguir alavancar seus negócios. Ele falou, então eu prefiro não ganhar o seu dinheiro e ganhar a sua confiança. Caraca. Ele falou isso pra mim, ele falou, não tem problema. Se é a sua natureza, não tem problema, mas você não vai conseguir colher frutos aqui. Aí ele falou outras coisas lá, daí ele falou assim... Aí ele falou, cara, você tá achando que você é pequeno? Você já fez 150 Smart Fit? Você tem uma tatuagem de Smart Fit? Honra isso. E não sei o que. Daí ele começou a me dar uma bronca. Me deu uma enquadrada ali daquelas, cara. Que daí eu fui embora pensando. E falei, cara, quer saber do negócio? Bicho, eu vou pra cima. Eu vou entrar nesse negócio comercial. Eu não nasci sabendo andar e aprendi. Eu não nasci sabendo falar e aprendi. Não nasci sendo técnico e sou técnico. E eu vou aprender o comercial. E falei, vou na cara. Tenho inteligência suficiente para isso. E fui indo, cara. Fui tentando acessar. Comecei com o Stanley. Isso é recente, então, hein? Recente. Bem recente. Ativou o comercial. Mas eu acho, assim, que quando o Marcos falou aquilo para mim, ele já enxergou isso que eu não enxergava, entendeu? Sim. E ele destravou. Ele conseguiu destravar isso. E, óbvio, depois com a ajuda do Stanley também, dele, sempre me acolheu muito e isso... me deu confiança. É uma crença nossa, né? Porque por ser caras grandes empresários, a gente fica um pouco inibido de, não vou lá. Mas quando você chega perto, é gente como a gente. Igual. Hoje, né? Que hoje amigo de manhã, nosso. Hoje de manhã a gente tava falando com ele, né? Quando eu cheguei. Tudo em brincadeira, em tom, sempre é um amigo. Não, aí você vê que é coisa da nossa cabeça. E daí eu fui pra isso, cara, e gostei da brincadeira, sabe? Eu acho que hoje eu tô mais comercial do que técnico. Você abandonou o técnico. Porque você tá pra fazer um cálculo pra mim aí, você só quer vender agora. Uma vez técnico, sempre técnico. Porque eu não tô tendo tempo mais de ser técnico.
Sempre trabalhei com financeiro e hoje eu não quero nem saber disso aí, velho. Eu quero vender. Não, eu também. Se eu puder não colocar mais a mão, eu quase não ponho mais. Uhum. Eu uso minha técnica, por Mas exemplo, como essa visita que eu vou fazer com a Tati De Andela, que nem com consultorias que eu faço para o próprio Stanley, muitas vezes para ver imóveis, se aquele imóvel serve para abrir uma clínica, né? Como outras coisas que eu faço para o Marcos, tô vendo um negócio grande pro Marcos, que eu ainda, infelizmente, não posso falar, porque eu gostaria muito de falar aqui, mas não posso. Quem sabe depois a gente faz uma collab e eu anuncio isso daí, se Deus quiser, é um negócio bem grande. E eu provavelmente seremos sócios em breve. Alguma coisa assim. E só faltou a gente falar de uma outra grande obra que você pegou aí, recentemente, em tempo recorde, né? Faltou essa. Essa daí foi um desafio. Já fiz mais de 150 Smart Fit, construí para mais de 30 marcas, mas eu sempre fiz obras de... Smart Fit varia entre 800 metros quadrados e 1.500 metros quadrados. E eu sempre quis fazer obras de patamares maiores, assim, porque, de novo, um dos meus arrependimentos era de sempre estar naquele degrau e estar confortável naquele degrau. E eu fui buscando outros degraus. E eu peguei, esses tempos atrás, a obra da sede do acelerador. Nós fizemos a obra em si, desde o dia que começou a obra até o dia que terminou, foram 6 meses de obra, de uma obra que normalmente era 1 ano e meio para fazer. Quantos metros? 5.000 metros quadrados. São 2 auditórios, um escritório, áreas de convivência, toda a infraestrutura, tudo muito assim, muito bem pensado. Eu trabalhei antes desses 6 meses, nós fizemos aproximadamente uns 8 meses de planejamento, de aprovação de projeto, planejamento. E quando eu cheguei lá, que eu consegui entrar, já tinha um projeto. E para não falar nem da história triste, que vamos esquecer a história triste que o Marcos teve, que eu entrei para curar uma dor dele, que já está curada e deu tudo certo. Mas quando eu entrei, que tinha um projeto, muita experiência em projeto, né? Como eu contei, minha história da minha vida começou com projetos. Eu tenho um carinho e eu tenho uma visão muito, muito ampla sobre projetos. Tudo na minha vida, por ter feito muito projeto, eu consigo visualizar. Eu tenho essa visão. Porque para fazer um projeto, você tem que enxergar aquilo pronto. Em real, em 3D. Tipo assim, sabe esses óculos de realidade virtual? Nós temos isso aqui interno. Tipo assim, então quando o acelerador ficou pronto, todo mundo, nossa, você imaginava que ia ficar assim? Eu falei, imaginava. Bem isso aqui. Exatamente isso daqui. Então, quando eu cheguei lá, o auditório era embaixo, o escritório era em cima, e o auditório era um pé direito baixinho, assim. Eu falei, não pode o pé direito ser baixo, o auditório tem que ser alto, por conta de iluminação, por conta de sensação, de acústica e tudo. Eu falei, gente, vamos levar esse auditório para cima. Aí falaram assim, não dá. Porque já veio mais de 10 engenheiros aqui e os 10 falaram que a laje não aguenta. Eu falei, não tem laje, não aguenta. Aí vem uma experiência na Smart. Sim. Porque quantas academias que eu fiz que teve que fazer reforço na laje para colocar os equipamentos. São pesados pra caramba, né? Pesados, porque a Smart, o que acontece? Como toda expansão inteligente. Você tem que achar um ponto que seja bom para o cliente ir. E não um ponto que a construção seja boa. Então, muitas vezes você pega uma construção, um prédio ruim... Ponto ruim? Ponto bom com um prédio ruim. E você tem que transformar aquele prédio bom para o ponto ser bom. E muitas vezes você faz reforço estrutural. E eu falei uma frase que a gente gosta de falar na engenharia. Não dá. Tem. Eu não tenho tempo ou não tenho dinheiro. Falei, vocês estão com alguma dessas duas dores? Falou, não. Falei, então vamos fazer. Bora fazer? Bora. Daí o Marco falou assim, quanto que vai gastar? Daí eu fiz umas contas, falou, vai gastar uns 2 milhões para fazer esse reforço estrutural e levar esse auditório para cima. Eu falei, cara, mas não tem valor, não tem preço esse negócio. Você levar o auditório para cima, você vai ficar com uma estrutura que você não tem preço. De tão bom que vai ficar e tão ruim que ficaria aqui, por conta da dimensão.
Aí ele falou assim, então vamos fazer, 2 milhões. Aí o que eu fiz? Falei, agora que eu vou ganhar o Marcos. Eu fui, peguei meus fornecedores, levei os meus fornecedores para fazer esse reforço estrutural e eu consegui fazer essa parte que era 2 milhões de orçamento, eu consegui fazer por 1 milhão. Metade do preço. Metade do preço. E eu tinha outros concorrentes que o Marcos levou, que as pessoas lá de dentro levaram, que era 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões. Uhum. E eu consegui fazer isso por quê? Porque eu fiz um contrato com o Marcos que eu levei a minha mão de obra para fazer e não cobrava mais por isso. Cobrava um outro tipo de retorno financeiro. Então a gente conseguiu fazer isso numa forma bem inteligente e que retornasse isso para ele. E daí também, de projeto, tinha corredores perdidos. Daí eu comecei a fazer conta de assim, falei pra Lilica, pra Aline. Aline, sabe quanto custa esse corredor? Daí ela falou, como assim? Eu falei, quanto custa em dinheiro? Eu falei, custa tanto. Daí ela falou, como assim? Como que você fez essa conta? Eu falei, dinheiro do imóvel, mais dinheiro que vocês vão gastar para reformar, dividido por 5 mil, multiplicado pelo tamanho do corredor. Aquele corredor ali que estava perdido, que era só para os colaboradores passarem, custava 200 mil reais. Caraca. Aí eu fui tirando as coisas, nós fomos adequando e daí ficamos nesse projeto. Então, tipo assim, eu dei muitos pitacos assim. Você faz um projeto muito inteligente também. Tipo assim, todo mundo que vai lá visitar do ramo acha muito inteligente o projeto, porque ele foi pensado para ter muita versatilidade. Uhum. Então, não adianta fazer, eu quero fazer o que o cliente quer. O cliente não tem experiência. Não tem nenhuma. Então, tipo assim, você tem que vender essa experiência, você tem que trocar. Na verdade, você está trocando uma coisa pela outra, né? Normalmente, você troca dinheiro por trabalho. Uhum. E você tá... Então, qual é o seu trabalho? É passar essa experiência para o cliente. Então, quando você passa a experiência e o cliente colhe esse fruto, cara, mais uma semente está plantada. Esse é o melhor pitch, hein, velho? Temos que voltar naquele potencial cliente lá e fazer uma apresentação melhor. Sem dúvida. Acho que aquele lá foi... eu acho que aquela seria mais uma marca aí. Olha só, o cara é o cara que constrói a Smart Fit, Stanley, Grupo Acelerador. E mais 30 marcas. E mais 30 marcas. E fica acanhado, velho. Não, mas às vezes é o jogo de xadrez, né? Não, parabéns. Começa a mover ali os peões para depois você mover as outras peças. Show demais. É só para vocês terem uma noção. Vão acompanhando aí, ó. Ó as empresas que a Acelerador Race tem. Pequenininha. E agora temos aí um produto novo. Tá para sair. Me fala mais sobre isso daí. Na verdade, você já deu várias... durante o nosso papo aqui, aparece muito a palavra expansão. Sim. Mas você tá lançando alguma coisa aí. Tá nascendo. Não tá no forno, mas tá na batedeira. Boa. Tá nascendo uma empresa que foi a pedido do mercado. Do mercado demanda, é carente dessa demanda. Uhum. Estão formatando uma empresa que ela já tem nome, já é um começo, né? Ela que chama Nexpand, que é uma empresa especializada em padronização de redes para expansão. Então, o que nós fazemos lá na Nexpand? Nós pegamos uma empresa que tem uma loja única, é único ainda, é um monoloja, e a gente cria um processo de expansão, de franqueamento ou de expansão própria, para ela poder se multiplicar, para ela poder se expandir. Uhum. E nós estamos fazendo uma coisa diferente do mercado. O mercado tem muitas empresas que fazem projeto de franqueamento, muitas mesmo, bastante. Porque o mercado é muito grande. Sim. Nem daria para ter poucas. Se tivesse poucas empresas que fizessem isso, não teria tantas franquias. Tantas franquias. O mercado é um mercado, é um oceano para navegar. E a gente quis oferecer algumas coisas diferenciais. De que ponto de que nível que é essa diferença que a gente quis colocar? Nós queremos, hoje em dia, tem muitas empresas aplicam cartilhas de expansão. O que é a cartilha de expansão? Edu, você quer expandir a sua empresa? Toma aqui os manuais, você preenche os formulários, você preenche essa documentação e você vai chegando no produto que você precisa.
Isso é o que as empresas fazem hoje. Nós não. Nós estamos formatando um pouco diferente, com um olhar um pouco mais para o futuro. Nós vamos fazer acontecer agora? Vamos. Mas nós também vamos pensar no futuro. Então, o que o futuro pede? O futuro pede redes inteligentes. E para você construir redes inteligentes, você tem que começar da primeira sendo inteligente. Porque são cópias. É um modelo que você replica. Vou te dar o exemplo da Smart Fit. Você pode ir numa Smart Fit lá de Manaus, do Rio Grande do Sul. Se você já entrou numa Smart Fit, você vai saber onde é o banheiro, você vai saber onde é a gerência, você vai saber onde é a sala de ginástica, você vai saber onde que paga o estacionamento. Porque a disposição é sempre a mesma. Padronizado. Muito parecido. Sabe? Então é padronizado. Você sabe onde é o peso livre, você sabe, tem identificações, tem um padrão. Como quando você entra num Pão de Açúcar, você sabe aonde está o arroz, onde estão as coisas. Então essa organização, essa padronização é importante para que a sua marca comece a ficar na mente do usuário. E se o usuário vê uma padronização, no subconsciente dele já começa a entender que é uma empresa organizada. No subconsciente. Então, eu vejo muitas empresas expandindo com fachada amarela, outra com fachada azul, outra com fachada roxa, porque sim. Porque era o mais barato. Peraí. É sua marca. É como você vai divulgar. É um outdoor de graça. Entendeu? Então, tipo assim, como que você vai explorar isso? Você está deixando de explorar. Ontem mesmo eu fiz uma pré-consultoria para um cliente, para um futuro cliente. O que é essa pré-consultoria? Esse pré-cliente, ele fez uma análise de expansão, fez um plano de expansão com uma empresa famosa, uma das maiores que tem. E eu, como eu sabia desse método dessa empresa, que era meio faça você mesmo, eu falei para ele, você tá feliz? Tô feliz. Eu falei, mas eles fizeram tal coisa? Não. E eles fizeram tal coisa? Não. E eles fizeram tal coisa? Não. Eu falei, então deixa eu te explicar por que eu tô perguntando. Porque eu também faço isso, mas eu faço focado nisso. Daí eu falei assim, você quer que eu faça uma análise do material que eles fizeram para você? Não cobro nada, só faço uma análise e vou contribuir com algumas coisas. Não tô querendo te vender, não é nada disso, eu só quero te ajudar. Aí ele falou, eu quero. Então daí eu vou fazer essa pré-análise do material que ele já tem. Porque essa empresa não olhou brand, não reforçou a marca dele, não fez um projeto arquitetônico para poder explorar a marca. Eles não fizeram um estudo de permeabilidade de redes, ele não sabe aonde é que ele tem que abrir a rede. E eles não fizeram nenhum cálculo tributário. Eles não fizeram um monte de coisa. Porque eles entregam essa cartilha. É meio que só pegou o modelo de negócio. Na verdade, eles escreveram, o cara já faz. Na verdade, a nossa empresa também faz isso. Nós também fazer ponta a ponta. Nós também temos esse pacote. Porque nós temos 3 planos. Um é o mais top, que daí, tipo assim, a consultoria é feita por mim, é feita por um grande jurista reconhecido nacionalmente, que ele é excelente em marcas, é feita por um tributarista que vai analisar todas as coisas, aí são feitas por essas pessoas. Como se fosse O jurista, eu conheço? Conhece, mas não posso falar quem é ainda. Nós estamos alinhando aí. Entendi, é ele mesmo que você está pensando. Eu sei quem é você, viu? Boa. Mas, e daí eu tenho esse plano top. Tipo assim, vai ser atendido por mim, por ele. Então, esse é o plano top. Aí tem um plano intermediário. Esse plano intermediário é feito pelo nosso time. Então, o nosso time de juristas vão fazer, o nosso time de contabilidade vai fazer análise tributária. É o nosso time. E daí tem o terceiro plano, que é o mais barato, para as pessoas que tiverem um ticket menor, que é esse plano, que é o plano principal das outras empresas. Então, tipo assim, o meu pior plano é o plano principal do mercado. Então, tipo assim, eu tô entrando com um produto inovador. E volto a dizer, a gente pensa muito em marca, em muita expansão física, em exposição de marca, em planejamento de
permeabilização. Eu tô com uma grande marca que tá nascendo aí também. Uma marca de uma pessoa muito famosa. Você tá com um monte de projeto, hein, velho? Tô com bastante coisa, cara. Essa parte da expansão teve uma procura muito grande, que o mercado é muito carente por conta desses produtos mal entregues. Uhum. Então a gente tá vindo para revolucionar o mercado. A gente tá vindo para fazer uma coisa diferente, com cotas de uso. Você vai usar o time conforme precisar, vai ter uma esfera em volta desse núcleo da empresa, uma esfera de empresas apoiando, que o assinante pode ir puxando essas ajudas a hora que for preciso. E uma das coisas que é feita é o coração desse processo de expansão, ele é feito por comitê de expansão. Porque foi por onde eu passei todas as pessoas. Você imagina, eu assisti a expansão da Smart Fit. Eu assisti eles construindo 1.496 unidades. Eu só não vi 4 lá no começo. O resto, eu vi tudo. Então, tipo assim, então eu vi acontecer. Então, eu vi os comitês acontecendo. Então, eu falo para você, sem comitê não existe expansão robusta. Vou falar de novo no Edgar Corona. O Edgar Corona, ele fez uma matéria, a Exame está fazendo uma pós-graduação, um MBA, no qual o Edgar é um dos, vocês podem falar professores, mas um dos mentores ali. Ele gravou uma série de vídeos que falam sobre várias coisas. E ele fala num desses vídeos que um dos segredos do sucesso dele é que ele ouviu as pessoas. E o que é o comitê? É você ouvir as pessoas. Só que é óbvio, tem uma técnica. Não adianta você juntar todo mundo aqui e querer ouvir, que não é assim que funciona. Uhum. Aí vira uma reunião, um mercado de peixe, como você for conseguir fazer gestão. Um comitê tem normas, tem conteúdos próprios, tem didática para poder conduzir aquela coisa e tomar certas decisões. Tem hierarquias de assunto, tem hierarquias de pessoas e tem algumas outras coisas importantes que eu não posso falar aqui, que fazem parte do pacote, uhum. Mas que são fundamentais. Sem esses ingredientes, não tem... Mas já tá, isso já tem disponível, se alguma empresa tiver já interesse. Tem disponível, já tem disponível. Já é real, eu já estou fazendo para 3 empresas. Eu só não estou divulgando muito, assim, mas 3 empresas já estão no nosso portfólio. Inclusive uma empresa grande, que é essa que eu estava falando, uhum. que... só para você ter uma noção, essa empresa não existe. Essa empresa grande que vai fazer com a gente. Existe uma outra empresa dessa pessoa. Essa pessoa só para você ter uma noção, essa pessoa tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Não é qualquer pessoa, né? É um player grande. É um player grande, do digital, um player grande, e ele quer montar esse negócio. Uhum. Tá. Formata. Tá, tô contratado, nós vamos formatar. Começa a fazer o estudo. Tá, primeiro estudo que eu vou fazer, eu vou conhecer o mercado. Quem é o mercado? Os concorrentes, né? Se você não conhece o concorrente, você não conhece a sua própria empresa. Fui conhecer o concorrente. O que eu fiz? Olha só, pra você ter uma noção do trabalho que eu faço. E isso ninguém faz. Uhum. Eu peguei o maior concorrente, listei todas as unidades que esse concorrente tem. Fui há 2 anos atrás, listei todas as unidades que ela tinha. Fui há 5 anos atrás e listei todas as unidades que ela tinha. Nisso eu descobri quantas unidades ela cresceu em 5 anos. Pegou a pandemia. Daí depois eu analisei qual foi o poder de recuperação. Quanto ela cresceu. Aí eu descobri que ela decresceu. Daí eu fui atrás de investigar por que ela fechou as unidades. Aí eu fui atrás de... Já mapeou tudo. Mapeei tudo. Daí eu, por exemplo, aonde são as unidades? Quais cidades? Essa empresa tem unidade em cidade de 9 mil habitantes e tem 3 em São Paulo. 3 unidades em São Paulo que tem 12 milhões de habitantes. Então, tipo assim, o que eu notei nesse levantamento? Eles não têm plano de expansão. Tá. Eles foram expandir, não sabe como? Eles devem ter anunciado numa feira. O cara comprou. E o cara comprou. O cara de São Paulo, de Moema, comprou. E o cara lá da cidadezinha de 9 mil habitantes também estava na feira e comprou. Entendi a questão do plano. O plano, sabe o que acontece com o plano? Você que
Você que tem que Eu que tenho que falar pra onde escolher. É. Tem Porque que... sabe o que acontece? Principalmente no começo de expansões, você tem um time reduzido. E você vai explorar esse time reduzido com os melhores locais ou com qualquer local? Você vai com as melhores performances. O que você vai dar para o seu time gerir? Pera aí, vamos dar um negócio bom pro meu time. Sim, Vamos pôr gasolina boa nesse foguete aí. até porque é o início, né? Cara, Vamos. entendi agora o teu... Que carro que nós vamos... O que é o plano de expansão? Não é só vender a É, franquia, é. é você determinar. Por exemplo, nós vamos falar onde elas vão Aham. para poder saber, ó, nós vamos nesse melhor mercado, nesse melhor mercado, nesse melhor mercado. E tipo assim, então, em vez de eu dar um Fiat Uno, que esse cara deu um Fiat Uno para os funcionários dele dirigir, nós vamos dar uma Porsche. Entendeu? Gostei dessa parte aí. Nós vamos entregar uma Porsche na mão deles. E eles vão sentar numa Porsche e falar, tô numa Porsche. Cara. E o meu concorrente tá num Uno. Então, essa programação, esse estudo, tudo nasce daí. Porque não é só vender. Uhum. Só vender não adianta. Sim. Por exemplo, sim. quantos clientes que vêm, né, para anunciar com você, que você vê que não conecta, você mesmo descarta, né? Aham. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Não adianta abrir um negócio numa cidade de 9 mil habitantes, porque sim. Porque quando você for juntar seus números, essa unidade vai te puxar para baixo. Você vai ter uma unidade de alta performance e uma de baixíssima performance, isso aí vai dar uma média ruim. Se você tiver só unidades, principalmente no começo, que você vai puxar o número para cima, seu comercial vai facilitar muito mais, sua equipe vai engajar muito mais, você vai crescer muito mais. Então, como que a gente faz? A gente faz várias estratégias. Então, a gente usa um software de geomarketing que a gente analisa para onde essas unidades podem ir. A gente determina quais são os critérios. Tem que ser cidade. Então, tipo assim, meu plano de expansão vai começar com cidade só acima de 1 milhão de habitantes. Então, ela já filtra aquilo ali. Tá, o meu cliente é alunos que tenham segundo grau completo, que tenham uma renda per capita de X, que tem Y de tal, ele vai filtrando e ele vai te mostrando graficamente no mapa quais são as áreas que você pode entrar e que você não pode entrar. Animal. Então, tipo assim, a gente faz esse estudo e daí o comitê também vai fazendo. Por que precisa do comitê? Porque hoje você faz seu estudo, amanhã a realidade não é essa. Se você fizer seu estudo hoje, daqui 3 meses, a realidade é outra. Pode ser que na cidade que você escolheu, o seu concorrente colocou já no melhor ponto, enquanto você não abriu. Então, tipo assim, talvez aquela ali não seja o melhor lugar mais para ir. Então, é que o comitê faz? O comitê faz isso. Ele analisa o melhor lugar para ir e analisa também se o imóvel é bom, se o valor do aluguel é bom, detalhes, se lá você vai conseguir o time para trabalhar. Aí ele coordena também quais são os destinos do treinamento, porque tem que ter toda empresa que quer fazer uma expansão tem que abrir uma academia corporativa para poder treinar, né, seus funcionários. Então tem um estudo de uma expansão, é um negócio muito maior do que toma aqui uma cartilha. Sim. Então a gente faz esse trabalho extremamente diferenciado nessa nossa parabéns. proposta. Hoje ficou mais claro para mim aqui. Eu Né? sabia que, eu falei, mano, na hora que a gente sentar para bater um pouco, eu vou entender melhor esse plano de expansão. Como que a galera acha o Glauco aí, quem se interessar, como que contrata esse serviço, como você disse, já tá no mercado, então a gente já vai divulgar. Só Se ele acessar. quiser, eu posso cortar aqui, esperar o lançamento, mas já lançou. Não, já lançou. Pode só acessar meu Instagram, né? @glaucovico, com 2 Cs, o Vico. E daí lá manda um DM que a gente... Vai ter um cupomzinho de desconto pra galera aqui? Tem, só acelerador. falar acelera. Claro. Cara, que aula que nós tivemos hoje aqui de construção civil, de expansão também. A sua história é gostoso de falar. É sensacional. Eu sempre falei pra você, né? Falei, cara, você tem muita coisa aí, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar. Precisamos mudar seu Instagram. Eu fico no pé do Glauco aqui. Não só até pra galera entender o nosso trabalho, não é só pra Porsche, né? E sim, olhar mesmo, a gente olha pra cada cliente nosso ali e ajuda da melhor forma possível. E eu falei, não, temos que
Temos que divulgar tudo isso que você tem aí. Tem muita coisa. A gente tem muita experiência, muita ideia, muito boa vontade. A gente tem uma gana de ver as coisas acontecendo, sabe? Vou dar poucos exemplos. Como eu falei da Smart, que eu tenho amor pela Smart. Como eu olho o prédio do acelerador lá e falo, poxa, mas ficou muito legal. E quando as pessoas vão lá e falam, fica de boca aberta. Nossa, como é inteligente isso aqui, como ficou lindo. E tal. Eu falo, poxa, que legal, deu certo, né? Então, Isso é top demais. A gente curte isso. A gente, é óbvio, né? Não vamos ser hipócritas, a gente acorda pelo dinheiro, porque é o giro da coisa, né? Ninguém vai trabalhar de graça, mas esse salário emocional de falar, poxa, como ficou magnífico isso daqui, isso daí pra mim é uma das coisas mais gratificantes. O resto vem. Top. Glaucão, conversamos bastante. Eu acho que foi muito enriquecedor, a galera vai curtir demais aí. Queria te agradecer. Imagina. Pelo tempo aí, tá com a gente batendo um papo. Eu que agradeço. E dando uma aula hoje aqui. Nesse aqui, eu acho que pra mim foi uma aula. Obrigado. Eu demais. Sou um bom contador de histórias, sempre gostei de contar história e hoje eu conto histórias com base técnicas e base verdadeiras, que muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa não tem essa visão. Como construir, né? Às vezes você faz uma proposta de construção pensando em todos os detalhes e a pessoa, na hora que olha o preço, se assusta e vai num empreiteiro na esquina, numa construtora menor, que não fez o planejamento e depois fica botando adicional. E eu já falo logo a história toda, porque eu tenho uma visão ampla das coisas. Eu enxergo até o final, eu enxergo, como eu falei, eu tenho a visão 3D das coisas, então eu consigo entender tudo, por todo o processo que vai passar. Então, essa visão que a gente tem dessa construção, expansão, é tudo olhando pelos mínimos detalhes até o final. A gente não abandona o cliente no meio do caminho e entrega uma cartilha e fala, seja feliz. Então, a gente, até nesse nosso plano mais barato, que são das cartilhas, a gente faz o acompanhamento diferenciado também. Então, eu vou arrumar uma frase minha aqui. O meu pior produto é melhor produto do que as outras empresas. Isso eu garanto para vocês. Top demais. Estamos chegando aqui ao final de mais um papo enriquecedor. A gente vai deixar aí na descrição os contatos do Glauco. Quem se interessar aí, pode chamar. É um cara bacana pra caramba, atencioso, como vocês perceberam aqui. E é isso. Até a próxima, galera. Fui.